Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Já já vamos dar início à nossa terceira live, né? Live de encerramento aí, alusiva ao Mês Internacional da Mulher. Recebendo inclusive mais três grandes mulheres buiatas, tá? Aqui com a gente aqui no Instagram da Associação de Buiatria do Ceará. A gente está aguardando aqui a entrada aqui da professora Kalina. Já temos aqui na sala, né, a professora Carolina, tá certo? Já temos também a nossa professora, a doutora Keila, tá? Já estão aqui com a gente, enquanto o pessoal vai entrando, tá? Eu queria, inclusive, pessoal, agradecer a presença de todos vocês, registrar aqui a presença. A gente está aqui também com representantes, né, da Associação Paranaense de Buiatria, que é a professora Priscila Fajardo. Boa noite, professora. Também está com a gente aqui o professor Ronaldo Gargano, lá da Buiatria de São Paulo. Tá? Obrigado pela presença, viu, professor? Satisfação estar com todos vocês aqui com a gente, tá? Pessoal, recapitulando rapidamente, nós tivemos o primeiro momento, né? Nossa primeira live foi com a professora Clorinda, né? Que foi a primeira mulher presidente da Associação Brasileira de Buiatria, a primeira mulher que também foi a presidente da Associação Latino-Americana de Buiatria. Na segunda live nós tivemos três professoras, a professora Raquel Raimundo, que inclusive também aqui está na sala. Obrigado pela presença, professora. Tivemos a professora Priscila Fajardo e aí tivemos também a professora Bianca Santa Rosa, né? E hoje, para fechar, pessoal, especialmente, a gente vai trazer um pouco aí dessa vivência, né, e participação das buiatras nordestinas. Então nós teremos a participação da professora Kalina Simplício, que acabou de entrar. Noite especial, hein, professora? Hoje, não esqueça que hoje é dia de parabéns, viu, pessoal? A professora Kalina está aqui com a gente. Dupla satisfação, viu, professora? Por estar aqui com a gente do Ceará, inclusive hoje comemorando o aniversário da professora Kalina, tá, pessoal? Vamos já cantar os parabéns para ela, tá? Teremos também a professora Carolina e também teremos a doutora Keila. Então eu vou já convidar vocês todas aqui a entrar na sala, tá? Vamos lá, professora Kalina. Vou ainda chamar a doutora Keila e também a professora Carolina. Pronto, podem aceitar os convites, ok? Olá. Olá, nossa aniversariante da noite já chegou aqui com a gente, né, professora? Exato, estamos aí. Um prazer. Tudo bem, né? Um Boa noite, prazer doutora estar aqui. Keila, tudo bem? Boa noite. Tudo em Boa. paz? Tudo em paz, graças a Deus. Doutora Carolina já se encontra na sala? Eu não sei. Cadê a Carol? Aí. Opa, acabou de entrar, né? Só pare seu vídeo, né? Vamos aguardar um pouco, né, professora Carolina? Opa, pronto. Agora. Eu dizia, pessoal, da satisfação imensa, né, de tê-las aqui com a gente, né? Temos aqui representantes. Boa noite, professora, tudo bem? Temos representantes da Associação Pernambucana, da Associação de Buiatria do Ceará e temos também representantes aqui da Associação de Buiatria de Sergipe e Alagoas, né? Então, eu queria desejar a todas vocês, tá, boas-vindas para essa noite especial, para a gente fechar com chave de ouro e aí mostrando, né, a força e a coragem da mulher buiatra e, além disso, a mulher buiatra nordestina, né? Mulher de garra, de coragem, de força, que enfrenta mil e um desafios, jornada dupla, muitas vezes tripla, e estão todas lá de pé, estão todas lá dando a sua parcela de contribuição, e estão todas elas trabalhando pelo engrandecimento da nossa buiatria. Falando, e aí vamos fazer um joguinho como a gente já fez nas outras lives, tá? Então eu queria que vocês se apresentassem para a gente começar a debater e vocês passarem um pouco dessa vivência que vocês têm, dessa experiência que vocês têm acumuladas, do que é ser mulher buiatra,
do que é ser uma mãe buiatra, não é verdade? Então a gente esquece muitas vezes disso, mas isso é fundamental, a gente não deixa de ser como é de ser filho, um buiatra que também é filho, que é pai, que é mãe, e no caso de vocês, né, que tem uma jornada muitas vezes tripla, tá? Então, eu vou começar com a professora Kalina. Professora Kalina, quem é a professora Kalina Simplício, membro da diretoria da Associação de Buiatria do Sergipe de Alagoas? Boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Boa noite, Daniel. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei extremamente honrada por duas razões. Não só pelo convite da Buiatria, por esse tema, pelo reconhecimento, mas pela Buiatria do Ceará. Eu, como cearense, sou cearense, nascida em Sobral, então tem um gostinho assim especial. Então, como falei, nasci em Sobral, filha de veterinário, né? Me formei, apesar de ele, ao longo da vida dele, né, meu pai tentou influenciar muito pouco, mas me formei em Recife, aí na Rural de Pernambuco, né? Terminei o curso da veterinária e me sentia despreparada para atuar, e aí eu falei, não, preciso fazer uma residência para dar uma calejada, para aprender mais. E aí fui logo para a Cova do Leão, né? Se você quer aprender clínica de ruminantes, realmente a clínica de bovinos de Garanhões é uma referência e é espetacular. E aí na clínica, aí a Buiatra foi desabrochando, né? Na clínica de bovinos de Garanhões, realmente ali a clínica se fez em mim. E fiz residência, 2 anos de residência, e depois fui para a Unesp de Jabuticabal, fazer mestrado, doutorado, acabei emendando no pós-doc também, no pós-doutorado, sempre trabalhando com clínica e patologia clínica, né, de ruminantes. E foi quando eu recebi o convite para voltar para Sobral e aí voltei, também fui agraciada com esse convite para ensinar lá no UNITA. Também foi um ano espetacular, eu tenho muita gratidão pelo UNITA, eu desabrochei demais aqui, profissionalmente falando, porque foi bem desafiador, começo de aula, atendendo, então, mas realmente foi muito engrandecedor profissionalmente falando. E aí depois passei aqui no concurso e hoje estou aqui na Universidade Federal de Sergipe, no campus do Sertão em Nossa Senhora da Glória. E isso tudo fui mãe já no final do doutorado, né? E aí, mãe solo, porque logo me separei do pai da Maia, da minha Maia, mas temos um relacionamento ótimo. Só que ainda assim, essa coisa de jornada dupla, tripla, né? A gente fica realmente ali sobrecarregado muitas vezes, se questiona muitas vezes. E eu vejo nas mulheres, de uma maneira geral, a gente primar por fazer, não é só. Não tem aquela feito é melhor do que perfeito, mas a gente fica ainda buscando uma perfeiçãozinha ali, querendo dar um toque a mais, querendo fazer alguma coisa diferente, querendo trazer um algo a mais. E isso vai realmente deixando a gente muito cansada, né? Mas é cansada e seguindo, cansada e seguindo. Eu acho que a gente já teve numa época, na minha época lá atrás, a gente tinha muito essa sensação de tem que chegar com o pé na porta, né, para a mulher ganhar o espaço, tem que remeter um pouco a essa coisa mais machão para entrar nesse espaço. Hoje não, hoje eu já vejo diferente. Eu acho que as porteiras já estão um pouco mais abertas, as pessoas já estão mais conscientes e a gente já consegue mostrar que veio sem precisar sem precisar sair do seu autêntico, né, de quem você é, né, e arrumado do jeito que quiser, ou seja lá, né, falar tranquilamente, docilmente, né? Sem precisar essa coisa que antigamente, quando eu estava na graduação, a gente via muito isso. Aquela mulher meio assim, tendo que se impor, às vezes, até para passar essa primeira impressão mais brusca, né?
Mas hoje eu vejo isso já com outros olhos. E a Maia, a minha bezerrinha, ia para todo canto. Eu tenho fotos da Maia enganchada, debruçada em porteira de curral, esperando eu fazer uma manobra obstétrica numa vaca. Tenho foto da Maia com tudo que é bicho que você imaginar. Eu tenho foto da Maia com galinha, com bezerro, que ela, enquanto ela me aguardava, ela ficava por ali. E a gente vai levando, a gente vai se virando nos 30, mas dá certo. Ok, história fantástica, hein, professora? Não sabia da sua passagem aqui pelo Uninta, né? O Uninta, inclusive, é uma grande escola, né? Acabou de abrir um curso aqui de medicina veterinária também em Fortaleza, né? Agora em Sobral, Fortaleza, e estão preparando uma estrutura fantástica, tá certo? Inclusive com a cidade medieval, uma nova concepção de curso, enfim, né? Muito interessante. Sim, sim. Professora Carolina Cabral, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? E aí representa, né, professora, a Associação de Buiatria de Pernambuco. Boa noite, seja bem-vinda e fale para a gente quem é a professora Carolina Cabral. A gente viu bastante por ocasião aqui do 14º CBB, né, do nosso Congresso Brasileiro, inclusive deu um show na abertura e deu um show no encerramento, naquela cerimônia, naquelas homenagens que simplesmente foram fantásticas, tá certo? Boa noite, professora Carolina, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, Daniel. Boa noite a todas as minhas colegas que estão aqui. Carolina, parabéns, aniversário, você é linda. Boa noite também para a doutora Keila. Fiquei muito feliz por ser convidada, né, a participar dessa live. E, assim, ainda mais para representar a mulher do Nordeste. Eu não sou nordestina de nascença, mas nordestina de coração. Tenho aqui, né, Beatriz Nordeste, aqui até no coração. Então, mais da minha família é nordestina, papai é da Paraíba. Meu filho e meu marido são pernambucanos, então foi só uma questão de ter nascido no lugar errado. Mas agradeço o convite por estar participando dessa live. E, bom, eu, em nome da Associação Pernambucana de Buiatria, eu queria agradecer também, porque dentre tantas outras buiatras tão importantes, né, eu fui escolhida para falar para vocês. Então, quero mandar um abraço também para a doutora Tassiana Ramos, também, que é colega na Associação Pernambucana, que também é uma mulher tão de fibra quanto. E as demais que participam também da associação. Eu sou formada em São Paulo e vim parar aqui no Nordeste, cresceu com o curso e estou aqui ajudando não só a instituição, mas o Nordeste como um todo. Então, faço parte do grupo de estudos em buiatria e fui convidada também pelo professor Hugo da CBZ a participar da Associação Pernambucana de Buiatria. Então, desde que eu entrei, acho que eu sou muito feliz, porque acho que eu caí no lugar certo e fui muito bem acolhida por todas essas pessoas e por todos esses locais, né? A Kalina falou muito bem ali da CBG, então a CBG realmente assim, não sei se é paizão ou é mãezona, mas eles são muito bons, né? Assim, é uma das melhores escolas do país hoje em dia. E, assim, eu agradeço muito aos meus colegas que trabalham muito comigo na Rural, principalmente o professor Uda, que me adiciona em tudo, que me apoia, que me ajuda. E como você falou, né, Daniel? A gente fez o Congresso Brasileiro de Buiatria ano passado e só Deus sabe, assim, a gente saiu da época de pandemia, a gente vinha arrastando isso por 4 anos já, então foram 4 anos bem cansativos organizando isso. Passando esse período da pandemia e chegamos, eu acho que é o auge, né, no ano passado, com o Congresso. Foi muito bom, muito proveitoso. Acho que a semana do Congresso, por mais que ela seja cansativa, mas eu acho que é o momento de extravasar assim, tudo que a gente lutou e que a gente foi conseguindo fazer.
Eu acho que vocês vão passar por isso, né? É trabalhoso essa jornada, esse caminhar, mas quando chega na semana do Congresso, nossa, é maravilhoso. E, assim, no que depender da gente, o Nordeste se ajuda, né? Então, nós estamos aqui para ajudar e fazer outro congresso maravilhoso. Ok, professora, e estaremos, né, todos juntos, né, se Deus quiser, em 2025, e inclusive 2027, né, 2025 Fortaleza, 2027 aí Aracaju, Abuiás, se Deus quiser também vai estar preparada para também fazer um grande congresso de Buiatri em 2027, né, professora Kaline? Então, teremos aí um ciclo aí de 6 anos consecutivos, né? E aí, se Deus quiser, nós faremos um tempo. Temos o desafio de fazer um congresso tão bom quanto o Congresso de Recife, né? Algumas novidades, né? De repente, olha um pequeno spoiler, né? Já pensou um momento, um auditório lotado só de mulher boiatra, hein? Mostrando a força de vocês. Olha, hein? Quem sabe sai esse evento das mulheres da boiatria no próximo ano, hein? Mas vamos ver, vamos conversar, né? Doutora Keila, nossa colega de diretoria, né, a primeira mulher de diretoria da história da Associação da Boiatria do Ceará, né, doutora? Seja bem-vinda aqui com a gente. Diga pra gente quem é a doutora Keila. Boa noite, Daniel. Boa noite aos colegas boiatras. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A doutora Keila formou na UFESA, né? Sou de Taboleiro do Norte, Ceará, mas me formei na UFESA, em Mossoró, Rio Grande do Norte, que fica a 120 quilômetros daqui, ao passo que Fortaleza fica a 240. Então, para mim, foi mais prático me formar na UFESA. E lá fiz mestrado e doutorado também. O meu ESO, ele foi lá na Clínica de Bovino de Garanhuns. Inclusive, foi durante o R2 da doutora Kalina. É a doutora Kalina, doutor Antônio Carlos, Janaína, Alexandre. Passada, eu não estava lembrada, verdade. Foi no início do R2, se eu não me engano, março e abril, meses de março e abril. Aí, bom, fiz o meu estágio supervisionado, como a professora Kalina falou, a clínica de bovino de Garanhuns é fantástica, né? Então, me deu passei 2 meses lá, me deu uma segurança muito boa. Imagina ela que passou 2 anos, né? Foi muito bom mesmo. Fiz alguns estágios também direcionados principalmente à reprodução de bovinos, fui para Castanhal, no Pará, um estágio bastante proveitoso também no Sebram, e procurei sempre fazer estágios mais na parte de clínica médica e reprodução de bovinos, que é o que eu trabalho mais hoje, né? Eu trabalho 70% dos meus atendimentos são com reprodução bovina. Lecionei também na Faculdade Cisne de Quixadá, 2 anos, foi depois do meu doutorado, 2018 e 2020. Tenho 2 filhos, o Henrique nasceu na metade do mestrado, aí eu vi sofrimento, viu? Eita, Jesus! Eu fiz experimento até 8 meses e meio de grávida, o professor Alexandre me empurrando para ir para casa, eu vou não, só vou quando terminar. Quando eu voltei foi pior, que o menino na barriga era tudo mais fácil, mas voltei ele com 2 meses. Voltei com ele com 2 meses de idade, era o dia todinho mamando e dormindo e eu escrevendo. Aí de noite, cadê que ele dormia? Parecia um zumbi no outro dia. Mas graças a Deus deu certo, concluí o mestrado. Dei um tempinho, depois voltei para o doutorado e tive o Davi agora, bem na pandemia. O bicho nasceu em março de 2020. Então eu tenho o Henrique com 13 anos e tenho o Davi com 4 anos. Como o professor Daniel disse, é meio puxado, né? Porque a gente trabalha, às vezes, sem hora para voltar e fica aperreado com o horário da babá ir para casa e você tem que voltar correndo para não deixar a criança só. Mas, graças a Deus, a gente vai se revezando aqui, dá tempo, dá para conciliar tudo. É uma tarefa árdua, difícil, pesada, né? Tem dia que a gente sai cedinho de casa sem saber que horas que vai voltar, mas a gente vai conquistando o nosso espaço, né? Eu gosto muito da docência, adoro a docência, ministro cursos de inseminação artificial, que é aberto ao público, e de palpação e sonografia, diagnóstico de gestação em bovino. Muito, assim, gosto muito de manter a docência ministrando esses cursos ainda. Mas o meu foco hoje
70% dos meus atendimentos é com ultrassonografia, né, para diagnóstico reprodutivo em vaca. E, assim, aqui eu consegui me fixar aqui na minha região, mas depois da pandemia. Porque eu vim parar aqui, né? Quando eu parei aqui, eu comecei a juntar grupos de pequenos produtores, que nem meu pai, né? Eu sou filha de agricultor, nasci na fazenda, me criei na fazenda, tenho origem na boiatria, e comecei a juntar. O primeiro procedimento aqui foi juntar os meus pequenos produtores para fazer a vacina da brucelose, que é uma vacina meio complicada, né? Porque você tem que juntar os produtores, ninguém tem muita bezerra nessa faixa de 3 a 8 meses. E aí foi minha primeira rota coletiva, foi juntar meus produtores, pequenos produtores, para fazer a vacina da brucelose. De lá para cá, graças a Deus, só vem crescendo esse número. E a partir daí eu comecei a desenvolver rotas de assistência técnica para poder conseguir chegar onde a assistência nunca chegou, né, nos pequenos produtores. É aquele produtor que tem 10 vaquinhas, 15 vaquinhas, 20 vaquinhas, que não tinha condição de pagar um salário para um veterinário vir dar assistência reprodutiva. Mas eu junto 2, 3, 4, 5 produtores, faço uma rota, cada um paga proporcional ao serviço que vai ter, e ao final eu fiz mais do que a diária, na verdade. Então eu venho trabalhando dessa forma, gosto muito de trabalhar com meus pequenos produtores, me sinto dando um retorno à sociedade, já que eu formei na Universidade Pública Federal, fiz mestrado e doutorado gratuitamente, né? Então eu me sinto dando retorno, usando os meus conhecimentos adquiridos na universidade, nos meus estágios, onde mais preciso, onde não tinha assistência técnica, com os meus pequenos produtores. E aqui no município de Taboleiro do Norte, Limoeiro, Russo, Jaguaruana, Morada Nova, Alto Santo, enfim, quando faz as rotas eu saio oferecendo um serviço de assistência técnica onde não chegava. E graças a Deus tem sido muito gratificante. E tem uma boa relação com os benefícios também. Obrigada, professor Daniel. Ok, doutora, satisfação, né? Uma mulher guerreira, viu, pessoal? Queria aqui, pessoal, agradecer a presença, né, aqui do professor Uber, né, que é da Associação Pernambucana, está aqui com a gente. Obrigado, viu, professor Uber, pela sua presença aqui. Registrar aqui a presença do nosso colega Raul, que é filho do nosso presidente Koloviski. Boa noite, Raul. Obrigado aí pela presença. Também o Joaci, que é aqui de Fortaleza, e tá, o Joaci agora está trabalhando em Pernambuco. O menino tem futuro, viu, pessoal? Se Deus quiser, daqui um dia a gente vai ter esse grande colega aí no campo prestando serviço de qualidade. Eu queria só registrar aqui antes, pessoal, essa fala aqui do Abreu, né? Ele diz o seguinte, só um minutinho, peraí, rapidinho. Ele fala o seguinte, ele diz que se sente muito agraciado, né, por ter assim, o máximo de respeito às mulheres, respeito e admiro. Sou agraciado por ser cercado de mulheres fantásticas. E ele diz assim, sou incapaz de gerir tempo e ter o equilíbrio que elas conseguem. Eu digo, rapaz, eu quero fazer das suas palavras as minhas. Faça de igual forma, eu me sinto muito bem, sou agraciado porque sou cercado de mulheres inclusive fantásticas, né, que são minhas referências. Para quem não sabe, pessoal, eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos, tá? Minha mãe foi além de mãe, também foi meu pai, né? E foi a minha maior referência de vida, e tudo que eu sou, até hoje, eu devo a essa mulher. Uma mulher fantástica, tá certo? Um cheiro para ela, tá lá em Fortaleza, tá bem cuidadinha, cercadinha de todo carinho e atenção, tá? Mas eu queria, a gente falou muito, pessoal, com as outras entrevistadas, com os outros convidados, a gente falou muito da necessidade de que vocês se afirmassem, de que ocupassem espaços, né? A professora Corinda trouxe uma colocação super importante, que ela dizia o seguinte, olha, para a mulher, muitas vezes, as jornadas, elas têm que ser duplas ou mesmo triplas. Então, a mulher ela não deve ser competente, muitas vezes ela precisa ser duplamente competente, né? Porque infelizmente ainda é uma realidade, né? O desnivelamento do ponto de vista salarial, algumas coisas, desrespeitos, algumas situações que infelizmente ainda acontecem em pleno século XXI, né? Mas eu queria saber de vocês, como é que vocês veem isso? Tá certo?
Como que vocês trazem essa força dentro do exercício da atividade profissional, dentro da boiatria, tendo muitas vezes que mostrar, né, 2, 3 vezes que de fato vocês são competentes, que de fato vocês são capazes de executar esse serviço. E aí, assim, vocês passaram por algum momento, ou vocês tiveram alguma dificuldade, né, que trouxesse algum contratempo, ou trouxesse alguma decepção, em razão de vocês serem mulheres? Isso afetou alguma coisa para vocês? Caramba, por onde começar, né? Gente, antes de responder, deixa eu só abrir um parênteses. João, um beijo. Eu não reconheci pelo Abreu Vete, mas João era da época da graduação na Rural, João da Mecha. Lembro demais, um querido, um beijo grande para ti, para todo mundo aí, a tua família. Daniel, você essa pergunta é tanto pano para manga, mas à medida que você foi fazendo a pergunta, eu fui me lembrando de quantas e quantas vezes, quem é um aluno meu aqui, que tiver aqui nas aulas, vai poder confirmar isso, que está 2h30, 3, 4 horas da manhã recebendo, às vezes, mensagem minha, porque às vezes não dá tempo de acabar, e eu acordava 2 da manhã para começar a trabalhar, para começar o dia, acordava 3 da manhã para começar o dia. E eu passei uns bons anos com essa tática, porque o professor, além de tudo, né, além o professor não acaba nunca o trabalho, está sempre levando trabalho para casa. E eu sempre levei muito, 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 muito a sério ter tempo de qualidade com a Maia. Então, eu buscava a Maia, chegava em casa, eu era dela. Eu não queria ficar, né? Então, eu falei, não, aí de madrugada eu acordo e começo a trabalhar. E eu passei anos nisso até que meu ciclo circadiano começou a ficar louco e eu comecei a não conseguir mais dormir às noites. Ficou tudo bagunçado, eu acordava cedíssimo. Então, isso vai tendo custo, eu acho que é muito importante a gente, sendo boiatra ou não, independente, né? De uma maneira geral, a sobrecarga ainda na mulher hoje é gigantesca. E além de sobrecarga, de acúmulo de atividades, a carga mental da gente é muito grande, né? Sem querer romantizar nem nada, mas essa coisa da carga mental, a gente não se dá conta o quanto é cansativo até que você, né, faz o exercício de. Mas aí eu comecei a ter que ter um olhar cuidadoso, porque eu realmente comecei a adoecer. Está adoecendo e vai dando esse estalo. Ó, Tati, um beijo. A Gisele, o pessoal entrando aqui. Eu sou ruim de live. Eu acho que essa deve ser a segunda live que eu já participei na vida. Aí eu fico olhando, querendo responder todo mundo ao mesmo tempo. Mas, de uma maneira geral, e aí eu quero até ouvir o que a Carol tem para dizer, a sensação é que a gente tem que parar e reavaliar e retraçar rotas para se priorizar. A gente muitas vezes está sempre priorizando alguém mais que não é você mesmo. E a conta chega, uma hora a conta chega, né? E aí até a saúde fica abalada. Eu, desse ano passado, de uns 2 anos para cá, eu venho nesse processo de reavaliar muita coisa e de precisar retraçar muitas rotas. Porque o modus operandi que acabou se instaurando aí, com a gente tentando equilibrar 1000 pratos no ar, se provou insustentável e não viável. Então, é muito importante a gente saber dizer não, saber impor um pouco, né? E parar de se importar tanto com a expectativa dos outros em relação a si mesmo, né? Mas eu digo muito, principalmente para as alunas que estão entrando, né, nesse meio, no campo e tal, eu falo
estudem, aprendam, para você conseguir conquistar o teu espaço com conhecimento, com diálogo, mostrando a que veio, sem essa coisa desse sensacionalismo, de precisar ser mais, sabe? Eu acho que ainda dá certo ir por aí. Professora Carol. Eu acho que ainda acontece, né? Acontece muito essas coisas de a gente ter que mostrar mais trabalho, senão acontece mesmo, né? Esse preconceito ainda por pelo fato da gente ser mulher e trabalhar com animais de grande porte. Eu até fiquei pensando numa situação que tivesse ocorrido comigo, aqui no Nordeste ainda não aconteceu não, até porque eu ando muito com Uber, né? Então acho que ainda não aconteceu comigo nesse sentido. Mas teve até um episódio quando eu era professora, isso em carreira acadêmica, hein? Quando eu era professora na faculdade particular, em que eu dava aula de produção de ruminantes, né? Então, eu dava aula de como fazer todo aquele cálculo de unidade animal por área, enfim, tinha que fazer aqueles cálculos. E teve um menino que levantou na aula falando assim, mas quem é a senhora? A senhora não sabe, não tem por que ficar dando essas coisas, porque a senhora não sabe com que é que está mexendo, não sei o quê. Aí, assim, infelizmente a gente vai passando por isso, né? E esse menino chegou a reprovar 2 vezes. E eu lembro que na segunda vez que ele reprovou, quando ele foi fazer revisão de nota, ele já veio, assim, com sangue no olho, para me bater até. Porque ele veio com o capacete de moto na mão, né? E eu tinha pedido até na faculdade que a revisão de nota fosse feita junto com outros professores, para eu não ficar sozinha. Então foi feito nota com outros professores e acho que ele ficou tão frustrado que na sala tinha outros professores que daí ele se amofinou e aceitou, né, a revisão de nota. Infelizmente, até em carreira acadêmica a gente ainda passa por essas situações. Mas eu acho que está mudando, né? Está mudando muito essa imagem também. Eu acho que hoje a gente tem muita mulher na pediatria. Então, elas estão ganhando cada vez mais espaço, as turmas de veterinária têm cada vez uma maior quantidade de mulheres, né? E muitas se interessando por pediatria. Então, a gente fica muito feliz com esse novo cenário. Inclusive, assim, não é mentira o que eu vou falar, né? Mas há um tempo atrás, tinha-se a imagem de que a mulher ela era masculinizada, ela tinha que mostrar força, então por isso ela tinha que ser um pouco mais masculinizada. E hoje não, hoje a gente vê total mudança desse perfil, né? Então hoje, eu tô com uma unha assim, né? Então não precisa ser masculinizada, não precisa ser bruta, com essa brutalidade toda para a gente mostrar serviço. A gente tem que mostrar serviço com conteúdo e qualidade. Então tá mudando bastante esse cenário. Aproveito aqui o espaço para agradecer, né? Eu tenho tantos alunos aí também falaram que eu sou inspiração, eu agradeço bastante. Gente, meu agradecimento, como sempre, eu falo, tudo Uber que viu? E quero mandar um abraço também para as colegas que estão assistindo, Priscila, Raquel, todo mundo aí. Um beijo grande. Obrigada. Doutora Keila, aqui no Ceará, como é que tem sido? Daniel, não sei se é porque eu tenho um jeitinho assim meio bruta. Eu não tenho. Já é de nascer. Eu não tive dificuldade, não, sabe? De começar a trabalhar, nem de trabalhar no meu dia a dia. Eu recebo muita aluna, muito menina no curso de inseminação e principalmente de ultrassonografia. Tem vezes que metade da turma é menina, né? E é geral essa pergunta. Perguntar se eu tive dificuldade em inserir no mercado de trabalho. Eu disse, não tive, não. Eu tentei me preparar da melhor forma possível. A Clínica de Bovino de Garanhuns me ajudou bastante. Todos os estágios que eu fiz, os cursos que eu fiz. Então, eu acho que é por aí, né? Tentar se preparar o máximo possível, estagiar. Hoje em dia a gente tem a oportunidade de acompanhar colegas de campo. Na minha época era um pouquinho mais difícil. Tem 17 anos que eu me formei, era um pouquinho mais difícil de acompanhar. Mas agora tem várias oportunidades. Eu acho que se preparando bem,
a gente está conquistando aos poucos o nosso espaço e, assim, de forma natural. Quanto à carga, que a professora Carolina falou, eu passei mais ou menos por isso também, por essa sobrecarga, mas da pandemia para cá, não sei se foi o medo da morte, eu estou mais light, mais leve, aprendendo a dizer não, trabalhando só o que der para trabalhar, né? Atendendo só o que der para atender, priorizando minha família, priorizando meus filhos. Também, a partir do momento que eu me especializei mais na área que eu gosto de trabalhar, que é reprodução, que é ultrassonografia, eu consegui um melhor retorno econômico trabalhando menos tempo. Então, eu consegui otimizar meu tempo. Graças a Deus, hoje eu consigo me agendar, eu consigo viajar, eu consigo me programar. Antes não, antes eu tinha que estar atendendo tudo, aquela agonia, aí a pessoa começa a adoecer mesmo, né? Então, isso que a professora Kalina falou é extremamente importante. A gente tem que pensar na gente, tem que pensar na família da gente e tem que aprender a dizer os não. Porque senão a gente adoece, né? É verdade. Fazer aqui o registro, né? Acho que é a Luísa, fez um depoimento aqui para a professora Carol, né? Dizendo que a professora Carol é uma grande inspiração desde o primeiro período da universidade, né? Admira imensamente seu trabalho, não vejo a hora de estar em sua turma, né? Bacana, viu, professora, a gente receber mensagem dos nossos alunos desse nível, né? Aí tem uma também aqui para a professora Kalina, né? Que é da Laís. A professora Kalina é uma grande mãe, não só no âmbito familiar, mas também na academia. Exemplo de mulher, de ser humano. A gente tem muita sorte de ter uma Kalina na nossa vida. Grande exemplo para nós. A gente falava muito, né, disso, viu, pessoal, com as outras mulheres, a gente falava muito, né, desse aspecto de vocês serem inspiração, né, cada uma com a sua história de vida, tá certo? Cada uma com a sua dedicação, com seus compromissos, com a sua agenda, mas em linhas gerais, tá certo? A gente tem conversado bastante e nós temos percebido isso, né? Essa expressão inspirar a vida dos outros, né? De uma forma muito forte e, inclusive, de uma forma também especial. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês se sentem sabendo que com a história que vocês carregam, né, com toda a competência, com a dedicação e compromisso, vocês, de fato, inspiram outras mulheres, inspiram homens, tá certo? Eu acho que isso também precisa ficar claro. Nós homens, temos um papel importante nesse processo, que é o processo, acima de tudo, de respeitar e de reconhecer, tá? Que, de fato, as mulheres, eu até sempre gosto de brincar, professora, falando assim, que eu acho que não tem profissionais melhores para trabalhar, por exemplo, em rotina de higiene e de ordenha do que as mulheres, porque são extremamente delicadas, são cuidadosas, são atenciosas, né? Então, a gente sempre percebe essa dedicação e esse compromisso. E assim, como é que vocês entendem isso? De repente vocês serem inspirações para outras tantas meninas que daqui a pouco estarão no campo, estarão exercendo atividade profissional, estarão vivenciando a buiatria, militando na buiatria. Como é ser inspiração para os outros? Como é essa sensação? Sou eu que vou primeiro de novo. Quer revezar? Comigo? Gente, eu nunca me imaginei inspirando ninguém. Eu sou muito inspirada pelas minhas alunas, pelos meus alunos, né? Eu lembro de uma coisa que me marcou muito no Uninta até. Uma aluna que depois se tornou minha orientada, participei da banca dela depois de mestrado, muito tempo depois, ela já na Embrapa, fez o mestrado na Embrapa, a Natália Andrade. E eu nunca esqueci do retorno que a Natália me deu, que ela disse: professora, a senhora não sabe, mas eu estava desistindo da clínica de ruminantes. Eu sempre gostei da faculdade toda, mas aí eu sempre via só homem, 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 só professor, só homem no campo. Eu estava já desistindo, achando que isso não era para mim. Foi quando a senhora chegou aqui no NITA e mudou toda a minha percepção, toda a minha... Eu falei, gente, como isso é muito grande,
né? Me marcou muito esse relato da Natália. E aí, sabe como é um abraço quentinho? Pronto. Eu me senti abraçada, me senti assim, não, segue aqui que tu tá fazendo certo. E isso não tem preço. Essa troca que a gente tem, isso acontece muito na academia, né? Enquanto professora, a gente acho que consegue ter mais retornos nesse sentido. Eu não sei, eu não tenho tanta experiência de viver como buiatra no campo. Eu sempre estive muito no campo associado à academia. Uhum. E esse retorno vem muito nesse sentido, mas é assim, me aquece muito o coração e me dá, porque a gente tem, né, como a gente falou agora, acabamos de comentar, né, de sobrecarga, corre para aqui, corre para lá, tem isso, tem aquilo outro, mas quando aí tu recebe um feedback desses e tu vê que inspirou, ou que deu mais força, ou seja lá o que for, aí isso dá não, continua que tá dando certo, vai firme que tá no caminho. Então isso é muito, muito gostoso. Professora Carol. Eu vou na mesma linha que de Karina. Eu acho que eu também nunca pensei em ser fonte de inspiração. Quando você fala mulher da buiatria, na minha cabeça, ela vem professora Sara Vilar. Então, ela é a fonte de inspiração para muitas, né? Então, a gente que está nessa nova, né, geração, a gente fica feliz também com de saber que a gente está inspirando alguém. E na mesma linha dela, eu acho que na carreira acadêmica é muito mais fácil você identificar, né, algum ponto que haja de inspiração para as pessoas. Até eu tenho uma aluna que quando eu dava aula na particular, o nome dela é Júlia, e ela hoje está trabalhando numa empresa de veterinários para ruminantes, né? Eu lembro assim, da aula prática em que está dando coleta de suco ruminal. E aí, coleta de suco ruminal, a gente com aquela sonda na boca, né, puxando o líquido com a boca, literalmente. E ela, nossa, se encantou com aquilo. E eu achando, né, uma ceboseira, ela se encantou, ela disse, professora, desde que você passou aquela sonda ruminal, eu fico feliz em ser da buiatria. Eu falei, pô, isso aqui é muito legal. Um negócio que é inusitado, né? Então, eu fiquei feliz por isso. E assim, tem outros estagiários que a gente vê que ficam felizes, né? Mas, assim, a gente identifica até pela carreira acadêmica quando a gente dá aula com conteúdo bom. Então, acho que isso faz também ser inspirador para as pessoas. Então, nessa linha que ela falou. Daniel, seguindo a linha das duas colegas, eu acho que ninguém pensa muito em ser inspiradora, né? A gente se inspira nas pessoas. Mas tem alguns momentos que marcam a gente, que trazem à luz, assim, tipo, passa um filme na cabeça, né? Ano passado, por essa época, eu estava num evento das Mulheres do Agro, lá em Quixeramobim. Fui convidada como palestrante. E dentre as palestrantes tinha uma ex-aluna minha, a Jennifer Sena, lá do Ibicuitinga. Aí eu terminei a minha palestra e ela foi começar a dela. Ainda bem que eu já tinha terminado a minha palestra, porque ela começou a falar que eu tinha sido a inspiração dela na faculdade, que tinha se direcionado para essa área por minha causa, porque eu fui inspiradora para ela. A lágrima desceu. A sorte é que eu já tinha falado. Então, esses momentos, né, são coisas que fazem a gente lembrar da nossa trajetória. Nossa, eu era encantada por aquela professora que... E hoje eu estou inspirando essas meninas a irem para o campo, que não sei como é que está aí a realidade de vocês, mas a gente vai ministrar uma aula, 70% da turma, infelizmente, que é PET, né? Então, para ir para o campo, ainda mais menina, a gente está conseguindo um avanço, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem muita coisa a conquistar, porque a maioria das turmas, embora tenha aumentado muito o número de mulheres, né,
Infelizmente ainda é para a parte de pet. Não sei vocês, mas aqui ainda é. E aí a gente tem um espaço a conquistar e uns colegas a conquistar também para ir para esse ambiente rural, para ir para essa produção, para a buiatria, porque nós precisamos, os produtores precisam. E a gente faz parte na clínica, na reprodução, na qualidade do leite. O nosso trabalho é extremamente importante para melhorar a produção, a produtividade. E eu fico, assim, muito grata quando aparece, né, esses feedbacks de que a gente foi um inspirador, que a gente ajudou, que a gente contribuiu, que a gente serve de exemplo. Tem menina que diz, professora, a senhora tem filho? Eu tenho 2. E como é que a senhora se vira? A gente é mulher, a gente tem essa capacidade de organização, de planejamento, de execução, de monitoramento, de tudo. A gente nasceu guerreira. Não nasceu herdeira não, mas nasceu guerreira. E aí vai, né? Então, a gente só tem muita gratidão mesmo por esses feedbacks, né? De a gente ser inspiração para outras meninas. É importante, viu, esse depoimento de vocês, né? Eu queria, inclusive, até testemunhar, né? Eu me lembro quando eu fazia a residência e o mestrado, professor Carinha, lá na Unesp Botucatu, e aí a gente tinha uma semana que a gente podia estudar, revisar casos, e eu sempre pegava relatos de trabalhos científicos da pesquisadora da Fioravante, né? E eu ficava Fioravante, quem é esse Fioravante? E depois aí que eu fui descobrir, e coisa que no início da década de 2000, né, no começo de 2000, puxa vida, essa professora é uma mulher, rapaz, ela buiata, trabalha com bovinos no Centro-Oeste. E eu sempre fiquei com aquele negócio na cabeça. E aí depois da buiatria, né, que a gente começou a entrar com mais força, né, nessa dinâmica e tendo contato com as pessoas, foi que eu tive a oportunidade de conhecer a professora Florinda, uma profissional fantástica, tá certo? Uma profissional fantástica, um ser humano mega hiper especial, né? Então, também foi minha inspiração, para vocês terem uma ideia, né? E aí, realmente, só fazendo uma colocação daquilo que a doutora Keila trouxe, né? Vocês, pessoal, vocês são fantásticos. Vocês conseguem organizar tempo, organizar a vida, conseguem ter jornada, acho que se tivesse jornada quádrupla, vocês ainda conseguiam dar conta. Eu até digo assim, se não fosse a minha, né, a dona Kélvia, eu mando até um beijo para elas, mas se não fosse ela, eu, sem dúvida nenhuma, eu não seria nada, né? Porque ela consegue organizar, faz gestão, toma de conta, organiza, enfim, né? Já fico bem mais tranquilo de ter junto, de ter tido a sorte, né? De ter pessoas especiais na minha vida, né? E aí, vocês inclusive falaram bastante, é uma coisa que era importante, né? Vocês falaram, acho que muitos talvez, não sei se todos tiveram acesso, mas recentemente, inclusive, nós tivemos uma pesquisa que foi o Atlas da Demografia da Medicina Veterinária no Brasil, né? Foi uma publicação, inclusive, super interessante do professor Felipe Volk, e aí lá do Paraná, e aí nessa publicação, inclusive, já ficou muito claro que hoje a medicina veterinária, ela hoje tem se tornado uma profissão eminentemente feminina, né? Para vocês terem uma ideia, lá na UES, quando eu entrei na faculdade, lá em 1995, nós éramos 25 homens e só tínhamos 5 mulheres, né? Hoje em dia, quando eu entro numa turma, eu já tive turma de sala de aula aqui, Kalina, aqui de 35 alunos, 3 eram homens. O restante, todas mulheres, né? Como é que está essa situação aí em Alagoas e Sergipe? Como é que está essa situação aí em Pernambuco? E aí eu também já faço uma outra colocação, né? Como é que estratégias, vocês já pensaram nisso? Que estratégias vocês podem usar ou têm usado para cativar essas meninas, no sentido de que elas possam alcançar a área de produção, né? Como a doutora Keila falou muito bem, né?
para que elas possam entender que a área de atuação da medicina veterinária não é exclusivamente o mercado pet, que tem uma N oportunidades, principalmente na produção, né? Vocês têm feito alguma coisa nessa direção? Eu sei que o exemplo de vocês, como eu já falei anteriormente, ajuda e inspira. Mas vocês têm trabalhado alguma coisa de forma específica ou especial com esse horizonte? Eu vou de novo primeiro. Uhum. Tá seguindo. Vamos na sequência. Fica à vontade, viu, gente? Podem ficar à vontade. Meu TDAH às vezes não permite que eu... Muita pergunta assim junta não, viu, Daniel? Então, bagunça, eu fico... Qual era a primeira mesmo? Como é que a situação? Predomina mulher aí na Federal de Sergipe? Não, aí eu lembrei. Aqui a gente tem o nosso campus do Sertão, a gente tem uma característica interessante. O campus foi criado para atender essa bacia leiteira, né? A bovinocultura, a Glória fica no centro da bacia leiteira. Então, os nossos alunos, grande parte do nosso alunado é filho de produtor rural, né? Então, de uma maneira geral, aqui é o contrário, não é tanto pet, é mais mesmo produção. Todo mundo vem mais... Tem, sim, vários, né? Vários alunos que gostam de pequenos e tal, pets, silvestres, nós temos também. Mas a maioria é para animais de produção. E como já tem a vivência, cresceu, né, ali com pai produtor, tio produtor, avô produtor, então já tem esse approach. Aqui está bem equiparado, bem parecido com o que você diz, a maioria... Eu não tenho essa maioria assim, como você falou, de só ter 3, né? Não, mas é a maioria de mulheres, sim, a maioria é mulher. E a gente tem essa característica aqui por conta da característica de criação do campus, da forma com que ele foi concebido, né? Então, a gente tem aqui muitas buiatras, clínicas de equinos, alguns... O que a gente tem pouco aqui interesse que eu vejo suínos e aves, mas a buiatria aqui é bem forte. É bem forte. Professora Carol, como é que é a realidade aí da Federal Rural de Pernambuco? Aqui já é diferente, né, Daniel? Aqui, como é centro urbano, campus sede, Recife, capital, então é inevitável. E o perfil é mais pets mesmo. Hoje mesmo entrei na turma, são 16 alunos. 16, 3 são homens. E fiz a pergunta, né? Quem de vocês quer trabalhar com ruminantes? Ninguém quer trabalhar com... Então, assim, acho que de uma turma que a gente tem 20 à tarde, 20 de manhã, acho que se a gente tiver 2 que gostam de ruminantes que vêm para essa área, já é bastante. Acaba puxando um pouco para equinos, mas também muito pet. Então, como a doutora falou, que glória, cara, você está no paraíso. Acho que a gente poderia fazer assim, 40, 60. E produção. O pessoal agora a gente trabalha muito em parceria com as fazendas, né? Como é um campus nascente, nós não temos ainda toda aquela estrutura, né? Mas a gente trabalha muito lá direto na fazenda. As práticas e desenvolvendo assim com os parceiros, nossas fazendas parceiras aqui. E em relação a como atingir, né, eu acho que a gente tem grupos de estudos dentro da faculdade. Eu acho que o próprio grupo de estudos já fortalece um pouco isso, né? O grupo de estudos de buiatria nosso lá na Rural é um dos mais antigos, e a gente não vai acabar com ele nunca, né? Por mais que tenha ali 4, 5 pessoas, mas a gente continua com ele. E a gente quer continuar com pessoas realmente interessadas.
né? Então, interessadas em tocar para frente a parte de aula prática, das apresentações, da parte prática, até trabalhar no hospital veterinário. A gente quer pessoas interessadas. E é por meio do grupo de estudos mais, mesmo que a gente atinge, que a gente quer atingir, né? O maior público que se interessa por essa área. E acho que dentro da associação. Dentro da associação, que mais a gente tem alcance para poder captar, né, novas pessoas. Doutora Keila, a senhora já disse que a maior parte do pessoal do curso são mulheres, é isso? É isso mesmo? Não, na verdade, quando eu comecei as primeiras turmas, a grande maioria era homem, né? Uhum. Nas últimas turmas, do ano passado para cá, é que está tendo uma proporção, metade homem e metade mulher. Na última turma foi que veio mais mulheres do que homens, né? Eu acho que eu consigo atrair mais meninas para vir fazer o curso. Eu acho que elas se sentem mais à vontade. Em relação à faculdade, na minha época, na minha turma, era meio a meio. Metade homem, metade mulher. Dos 25 alunos, só 3 queria produção. O restante queria PET. Na faculdade CISD, era mais ou menos meio a meio, homem e mulher também. E como era na região de Quixadá e regiões vizinhas, perto da Bacia Leiteira, Quixeramobim, Milhã, aquela região ali, Salonópolis, a gente tinha mais alunos interessados, né, pela área de produção. E agora, sábado passado, eu recebi uma turma da UFESA, eu sempre recebo a turma de obstetrícia, ginecologia e obstetrícia da UFESA para ministrar essa aula de diagnóstico de gestação em bovino. E aí, dos 12 alunos, a maioria era mulher, mas só tinha 2 que queria produção, o resto tudo queria PET. Então, a gente tem que continuar sendo inspiração. Esse grupo de estudo que a professora também falou são extremamente importantes, né? Que fazem com que a pessoa vá desenvolvendo esse gostar, que realmente tem que gostar. É um negócio pesado, é um negócio puxado. A minha própria família me pergunta, por que você não fica no consultório, no ar-condicionado, atendendo o cachorro, vai pro campo, volta toda cagada, toda suja, cansada? Eu disse, porque eu gosto. Eu nasci e me criei na roça, nasci e me criei com bovino, e eu gosto mesmo de estar trabalhando com bovino, estar fazendo bezerro, estar aumentando a produção, estar melhorando a produtividade da propriedade, estar contribuindo com informação útil para melhorar a produção, a produtividade da propriedade. E aí tem que gostar mesmo, porque senão desiste, né? Na minha turma, dos 3 que queriam grande, só ficou eu. Os outros 2, que eram homens, vazaram. Só eu de mulher. A história da doutora Keila só faz me lembrar a minha mãe. Ela, quando a cadela lá de casa, ela adoecia, aí ela corria. Meu filho, a minha cadela tá assim, assada. Mãe, leve pro veterinário. Leve pro veterinário. Mas você é veterinário. Não, mas eu sou veterinário de boi, de cabra, de ovelha, não sou veterinário. Mas, enfim. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa live, tá? Super especial. Queria agradecer de novo a presença de vocês, tá certo? E aí, nessas palavrinhas finais, tá? Eu queria que vocês trouxessem nessa mensagem final, e aí, nessa mensagem final, né, o que vocês diriam para essas meninas aquelas que gostam, tá? E aquelas que, de repente, têm dúvida, né? Que mensagem vocês trariam para essas meninas, para que elas, de repente, recalculem rotas, de repente, ressignifiquem, né, essas áreas do curso, né? Que são áreas extremamente importantes para a produção, para a geração de alimentos, enfim. O que vocês diriam hoje para essas meninas? E aí, eu vou começar de trás para frente, já chegando aqui, começando com a doutora Kalina. Desculpa, com a doutora Keila. Vamos lá, doutora. O que a senhora, nessa mensagem final, o que a senhora diria para essa menina que está em dúvida, que quer ser buiatra, ou que está em dúvida se vai ser ou não buiatra? O que a senhora diria para essa menina que contribuísse para que ela continuasse firme com a gente? Bom, meninas do meu Ceará, do meu Rio Grande do Norte, da minha Paraíba. Geralmente meus alunos são desses 3 estados, né? Venham para cá,
praticar, se especializar para sair com segurança, se inserir no mercado de trabalho. E garanto que quem tem um pezinho na produção, fica na produção, vai gostar, certo? Na época da faculdade, os alunos se acostumaram a me chamar de tia. Até hoje tem marmanjo mais velho que eu me chamando de tia. Porque eu sempre tentei me envolver ao máximo no processo, né? Sempre tentei levar muita prática para os alunos. Meu aparelho de ultrassonografia vivia na faculdade sem eles pagarem mais nada por isso. Eu levava o que eu queria que eles tivessem prática. Fazia prática em peça anatômica, fazia prática do que aparecer de ultrassonografia para mostrar para eles. Porque quando a gente puxa um pouquinho para a prática, você chama a atenção do aluno. Você faz com que ele se interesse mais, né? Então, na faculdade, eu sempre tentei fazer dessa forma. E aí, durante esses anos de faculdade, durante os cursos, a gente veio contribuindo com a formação de grandes profissionais, né? Como a Jennifer, como eu falei, como a Sara Góes, como a Lavínia, a Giovana, a Luísa, a Samila, várias meninas que estão hoje atuando no campo, estão bem, né? Estão seguras, estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho, seja na faculdade, seja nos cursos. Então, dizer, né, que na minha época, quando eu fui fazer curso de ultrassonografia, eu tive que bater em Salvador, lá no Dr. Moura, e depois tive que bater lá em Viçosa, em Minas, para me especializar. E hoje em dia a gente tem aqui, né, a professora Raquel vai ministrar um curso de ultrassonografia clínica fantástico aqui em Fortaleza. A gente ministra os cursos de inseminação, de ultrassonografia aqui, acessível, né? Então, a gente tenta contribuir da melhor forma possível para poder ajudar essa colega de campo a sair mais segura para o mercado de trabalho. E é isso que a gente tem a oferecer, né? Ficar de braços abertos para receber quem quiser se especializar. Ok, doutora Carolina. Daniel, eu acho que assim, o conselho a ser dado para essas meninas é o seguinte: o caminho é difícil, né? Não vou falar que é fácil, porque não é. Então, por exemplo, eu, na minha época que fui trabalhar a campo, o pouco que eu trabalhei a campo, levei muito calote, fui muito massacrada, assim, mas, assim, o perfil está mudando. Eu acho que as pessoas hoje estão aceitando um pouco mais a mulher no campo, mas o caminho não deixa de ser difícil. E é o que eu costumo dizer, assim, para todo mundo, de uma forma geral, mas para as mulheres, que sempre tem lugar para gente que é bom. Então, se você tem qualidade, se você tem conteúdo, mostra um trabalho bom, com qualidade, conteúdo, sempre vai ter espaço para você. O que não pode é deixar de estudar e ser vulgar, né? O que não pode é isso. Para a pessoa que é boa e tem qualidade, que mostra conteúdo, sempre vai ter espaço. Eu, nas minhas aulas, eu sempre digo o seguinte: da minha mão não sai gente ruim. Não vou dizer para você que não sai, né? Mas, se eu faço um trabalho bem feito, então eu espero que eu esteja agregando qualidade para essas pessoas. Então, para a gente que é boa, sempre vai ter espaço. Então, pode trabalhar, pode meter a cara mulherada, que se você é boa, Professora Carolina, aqui a Laís de novo está até dizendo, nem no aniversário dela essa mulher para. Rapaz, realmente ela é incrível mesmo, viu, Laís? Professora Carolina. A Laís é incrível, ela é uma querida. Acabou de se formar, é nossa recém-egressa, aí aqui no Campos do Sertão. Gente, eu vou nessa mesma linha da Carol, eu converso muito nessa pegada com os nossos alunos, né? Mas com as meninas, eu passo muito isso. Eu digo, você não precisa chegar com o pé na porta, chegar truculenta, chegar querendo... Não, que se você é boa, vai ter espaço. Agora, o que eu digo muito traga um diferencial, né? A gente, infelizmente, né? E aí vou puxar o pininho da granada e sair. Mas a gente, infelizmente, está com uma geração muito pouco proativa de alunos. Então, o que eu falo muito para eles é vocês acordem e o que você vai trazer a mais aqui?
vai fazer só especificamente o que lhe é pedido, dá um passo um pouquinho mais. Se tiver que dar 3 passos um pouquinho mais fora desse teu ciclo de conforto, dá esse passo a mais, né? Vale a pena. Então, tem sim que se qualificar, mas você também tem que trazer algo a mais. E a proatividade traz muito isso. Quando você é proativo, né, as coisas vão acontecendo, vão se desenrolando. Mas não precisa se preocupar em não ter espaço. Vai ter espaço sim, se você for boa. E se você trouxesse algo a mais. Então, eu diria isso. Se preocupe em trazer algo a mais. E isso não quer dizer fazer mais, trabalhar mais. Não, é ter uma visão, uma leitura de situação, a leitura do que está ali se descortinando na tua frente para você. Né? Tem a bagagem técnica, então é muito importante a bagagem técnica, claro, mas é muito importante saber entrar e sair dos lugares, né? E essa habilidade, a gente fala muito nisso aqui, essa habilidade humanística de você saber se comunicar. Eu falo muito para mim, vai no congresso, vai lá, se apresenta. Ai, tenho vergonha, que vergonha. Quem é visto é lembrado, vai lá, se apresenta, cumprimenta, fala, né? Os alunos ficam muito, né, nessa coisa quando vai em congresso. Meu Deus, olha, o professor fulano e tal, não sei quem do livro. Eu digo, vai lá, fala com ele. Nossa, eu sou fã desse, eu sou fã dessa. Eu digo, vai lá, fala com ele, fala com ela. Não, mas eu tenho vergonha. Eu digo, não. Ele vai amar receber esse seu feedback, ou ela, e você se apresenta, né? E agora ele vai saber quem é você. Então, isso é importante, unir a bagagem técnica, o preparo técnico, junto com esse toque né, de a mais, aí, essa habilidade humanística, por assim dizer. Né? Ok, vamos chegando ao final, né? Vamos dar a nossa palavrinha final. Eu queria passar a palavra para vocês, para que vocês possam aí se despedir, tá certo? Do nosso público, quem está acompanhando a gente, quem passou essa hora aqui acompanhando, ouvindo vocês, né? Se abastecendo de mais inspiração. Acreditem, vocês são de fato inspiração, viu? Podem ter certeza disso, né? Eu sempre gosto de dizer assim, não é porque tá pertinho da gente, mas eu me inspiro muito também, e fico observando a participação da doutora Keila, que para mim é uma profissional fantástica. Eu não a conhecia, a Buiatria me aproximou da professora Keila, doutora Keila, né? E eu fiquei, quando eu a vejo atuando, né, e quando eu a vejo participando, eu fico muito feliz, né? Porque realmente esse espaço que nós estamos permite com que a gente tenha essa interação, né? A gente não se conhecia, tá certo? E eu fico extremamente, posso dizer para vocês de coração, né, que está sendo muito importante para mim ter essa oportunidade, tá certo? Ao lado do nosso presidente Colovis, que não pôde estar aqui presente, está pedindo inclusive desculpas, né? Mas para mim, pessoal, está sendo muito importante esse momento de interação, esse momento de aproximação, tá certo? De conhecer realidades, né? Conhecer histórias de vida, que eu acho que a gente vai pensando uma coisinha de uma, vai pensando uma coisa da outra, vai experimentando as histórias de vida, as vivências, as experiências, e aí a gente constrói essa grande capacidade humanística, né? Que a professora Carolina acabou de colocar e que precisa permear a nossa vida e todas as nossas relações, tá? Então, rapidamente, para a gente finalizar, vamos começar agora com a professora Carol. Daniel, eu queria agradecer pelo convite, agradecer a Buiatria Ceará, queria parabenizar pela iniciativa dessas lives, foi muito ricas, né? Foi muito legal participar, foi muito ter assistido. Quero dizer, em nome da Associação Americana, que o que vocês precisarem, a gente está aqui para ajudar. A gente só quer agregar qualidade a todos os eventos. Parabenizar tantas buiatras que assistiram e as colegas que estão aqui presentes. Eu já falei, Kalina, adoro Kalina, doutora Keila, parabéns também.
Parabenizar todas essas boiatras do mês da mulher, né, em março. Agradecer o FRPE, né, em casa, hoje em dia, e muito grata por estar lá. Agradecer a Associação Pernambucana, que me acolheu bastante, né, o Surubi está presente. Muito obrigada por tudo. Doutora Keila. E parabéns. Boa noite, Daniel. Logo você vê que você foi criado por uma grande mulher, viu? Pela sua sensibilidade, pela sua competência, pelo seu carinho com a gente. Eu digo que você é inspiração para mim, com certeza, viu? Gostaria de agradecer pelo convite, né, e participar dessa live. Agradecer as duas colegas, a Kalina e a Carolina, né? Parabenizar pelo trabalho que elas desenvolvem nos estados delas. E, assim, ver que temos grandes mulheres, né, à frente desses grupos de estudos, à frente das universidades, que podem contribuir cada vez mais para que esse conhecimento chegue onde se faz mais necessário, que é nas propriedades, né? Fico muito feliz, Kalina, que aí na sua região a maioria, né, gosta de produção. É uma região, acho que é o sonho do Buiatra, né? É tão bom quando a gente chega na sala de aula que tem metade dos alunos interessados naquilo que você chega, brilha os olhos para falar. Muito bom mesmo. Enfim, gostaria de agradecer a todos, parabenizar e dizer que estou muito feliz de fazer parte da Associação de Buiatria do Ceará, de ser a primeira mulher a fazer parte da Associação de Buiatria. E temos um longo caminho pela frente, mas o primeiro passo já foi dado e colheremos, se Deus quiser, a médio e longo prazo, né, os frutos desse nosso esforço em estar lutando pela nossa buiatria. A nossa buiatria fazia anos, né, que estava inativa. A gente conseguiu, num curto espaço de tempo, conseguir reativá-la, credenciar, enfim. É um passo muito importante. E se Deus quiser, a gente logo, logo vai estar divulgando o que é boiatria, divulgando as vantagens de se associar, né, Daniel? De lutar pelos direitos da classe. Enfim, gostaria de agradecer a todos. E parabéns, doutora Kalina, viu? O aniversário da doutora Kalina hoje, né? Obrigada. E aí, para fechar, né, nosso aniversariante, né, presença super especial, queria inclusive agradecer, viu, professora, de nesse dia tão especial, a senhora reservar esse tempinho, tá certo, para que a gente aqui do Ceará e para que as pessoas, as outras mulheres buiatas, pudessem acompanhar um pouco da experiência de vida, conhecer um pouco mais da professora Kalina. Né? Então, de antemão, eu, em nome de toda a Associação de Buiatria do Ceará, eu queria estender os cumprimentos, né, lhe desejar parabéns, muitas felicidades, muito sucesso, muita paz, muita saúde, né, e que a gente aí, se Deus quiser, tenha mais anos e mais anos aí dessa grande profissional de buiatria, tá certo? Cearense de nascimento, hoje militando aí em Sergipe, né? Trabalhando e cativando as pessoas. Professora Kalina, por favor. Obrigada, Daniel. Obrigada, meninas, a Carol, a Keila. É um prazer, eu fiquei muito feliz quando eu vi quem era. Eu digo, ai, gente, gostei. Muito gostoso essa troca. Eu queria também mandar um salve aí para as buiatras que estão aqui prestigiando a gente, queridas, a Bianca, a Karine, a Tassi, a Tassiana, né? Todos que estão aí. Uber também sempre prestigiando, né, Uber? Obrigada aí pela presença. Um salve aí para o meu querido Ayrton, meu primo entrou aqui fazendo chapado. Um beijo todos. Laís, um beijão. Foi muito especial hoje. Todo mundo fala, mas você vai fazer live no dia do seu aniversário? Aí a família, eu digo, não, mas é rapidinho, é gostoso, vai ser gostoso. Vai fazer parte aí do dia. E eu, à medida que eu estava ouvindo as meninas falarem, eu digo, gente, e eu, né? Os meus grandes, quem foram essas pessoas que inspiraram tanto? A gente é tão inspirado. Eu comecei muito inspirada dentro de casa, né? Cresci vendo meu pai, doutor Aurino Simplício, aí, sempre muito estudioso, muito
trabalhador, assim, até hoje é engraçado, eu conto isso, as pessoas não acreditam, porque toda a vida pai chegava com aquele cheiro de Embrapa, né? Cheiro de caprino, muito forte, que eu adorava, eu corria para dar um cheiro nele, eu acho que eu linkei essa memória afetiva ao cheiro, e é tanto que quando chegava, às vezes, animal para ser atendido na clínica, e era caprinas, vixe, chegou um cabelo podre, vai lá, cara, não vai lá abrir a ficha, porque tu não liga. E eu realmente não ligo, eu não acho fedido, eu sou assim, fora da caixa, todo mundo me zoa por isso, mas não me incomoda, eu acho que é por essa memória afetiva que eu criei. Tive também, a minha mãe é uma mulher muito forte, uma grande inspiração para mim. Minha irmã é uma mulher muito incrível. Minha filha é uma menina muito incrível. E a gente vai se inspirando, né? Eu fui conhecendo pessoas incríveis na minha jornada, grandes amizades, grandes amigas, que são grandes profissionais. E isso vai te inspirando também, isso vai te instigando a ser melhor. E dentro da Buiatria, eu fui cruzando com mulheres muito incríveis, né? A doutora Carla, na Clínica de Bovinos, a professora Clorinda, a professora Sara, né? Assim, mulheres que realmente você olha assim, e fala, não, dá para eu seguir aqui, dá para eu, sabe? Eu quero ser isso aqui, eu quero chegar nesse patamar. A gente tem que comer muito arroz com feijão ainda, mas é um referencial, assim, que, né, para além de profissionais competentérrimas, mas de seres humanos muito incríveis. Então, e essas pessoas mesmo que eu citei, que estão aqui na sala, essas boiatas que estão aqui, mulheres fortes, mulheres queridas, a Carol aí, a Keila, contaram aí um pouquinho da história delas, são pessoas que você fala, poxa vida, que massa, e, né? Então, tudo isso é muito inspirador. E é isso. Eu queria só deixar minha gratidão aqui. Fiquei muito feliz com o convite mais uma vez. E muito obrigada. Principalmente quando é do Ceará, eu já vou feliz. Já sempre feliz. Um beijão e muito obrigada, viu, Daniel? Ok, então, pessoal, Um abraço para o Coloviscos também. Tá. Eu sei que é também muito ocupado, mas tem que desculpar de nada. Um abração. Pronto, então a gente encerra, né, novamente. Queria agradecer a todas as três, agradecer também a todo mundo que acompanhou, tá? Agradecer também às demais mulheres que já participaram com a gente nas duas lives anteriores. A gente aqui encerra esse ciclo, né, dessas lives alusivas ao Mês Internacional da Mulher, mas claro que a gente também precisa lembrar que mês da mulher, dia da mulher, todo santo dia, tá certo? Então, isso precisa estar acontecendo, a gente precisa estar discutindo, conversando sobre isso, respeitando, valorizando, tá certo? Toda a dedicação, todo compromisso, 24 horas por dia, né? E aí eu vou encerrar desejando a todas vocês, tá? Uma excelente Semana Santa, tá certo? Que todas possam ficar na santa paz do Senhor, que a gente possa aproveitar essa Semana Santa para refletir sobre o exemplo que Jesus trouxe na vida da gente, né? Alguns vão trabalhar, outras vão estudar, outras vão colocar alguma coisa que tá pendente em dia, algumas vão fazer outras tarefas, enfim, né? Amanhã eu vou, dia de sexta-feira santa, é dia que eu vou confessar aqui para vocês, é dia de eu ir para a cozinha, né? Fazer o meu hobby, que é cozinhar, é preparar o peixe da Semana Santa para a gente aqui em família fazer um almoço e confraternizar, tá bom? Então, quem sabe algum dia, né? Quem sabe algum dia eu teria o prazer da companhia de vocês, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço, tá bom? Fiquem todos na santa paz do Senhor. Uma ótima Semana Santa, um ótimo Feliz Páscoa, tá certo? Fiquem todas em paz, um grande abraço e, mais uma vez, muitíssimo obrigado por tê-las aqui com a gente, tá? Imagina. Cheiro. Obrigada, cheiro, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.